Influência. Olá, começa agora o programa Influência. E o nosso tema de hoje é Brasileiros no Mundo. Você que conhece alguém que mora no exterior, ou mesmo você que tem interesse em morar fora do país, fique ligado com a gente. Contamos hoje com a presença de Carlos Mellinger, ele que é presidente da Casa do Brasil no Reino Unido e atualmente faz parte da CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Seja bem-vindo, Carlos, no programa Influência. E eu começo lhe perguntando sobre a Casa do Brasil. Como, quando e por que começou essa associação? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer poder divulgar um pouquinho da história dos brasileiros que vivem no exterior, em especial no Reino Unido. A Casa do Brasil em Londres, ela foi criada justamente para atender uma demanda muito grande das necessidades dos brasileiros que vivem no Reino Unido. Apenas em Londres nós estamos com uma estimativa de 260 mil brasileiros que lá residem. E os problemas são dos mais diversos. E essa associação, sem fins lucrativos, registrada assim junto ao governo britânico, tem prestado na língua portuguesa assistência a essa grande comunidade que nós temos lá hoje. Assim surgiu a associação e assim vem crescendo cada vez mais. Quais os serviços que a Casa do Brasil oferece aos brasileiros que vivem no Reino Unido? Bom, o carro-chefe, sem dúvida, é aconselhamento jurídico na área de imigração. Vistos, pedidos para até retorno ao Brasil, tudo que se refere à imigração, a parte jurídica, a Casa do Brasil tem competência legal e autorizada pelo governo britânico para prestar esse tipo de serviço. Além disso, há advogados de outras áreas, voluntários sempre, brasileiros, que podem ajudar em outras questões que não são da nossa competência. Temos também psicólogos, também voluntários, temos auxílio com preenchimento de formulários, intérpretes, tradutores, naturalmente a barreira da língua, né? E nós tentamos ajudar em qualquer âmbito. Então, eu sempre digo que ou nós temos competência para ajudar o brasileiro na hora, na Casa do Brasil, ou nós vamos encaminhá-lo para alguém que tenha competência e que seja de nossa confiança, ou seja, precisa ter o espírito associativo de não ter fins lucrativos e etc. Depois, convênios com médicos, auxílio com busca de acomodações, trabalho, escolas. A lista vai longe. Interessante que a associação começou com algumas linhas de lista de serviços e hoje é uma lista enorme, porque a própria demanda foi nos obrigando a especialização em áreas que nós não imaginávamos que teríamos que cobrir. Que bacana! E como faz para se associar? É bastante simples. Existe uma ficha de adesão, onde fazemos poucas perguntas, nós não entramos em caráter de status imigratório, ou seja, em que situação a pessoa está, isso a princípio não nos interessa. E o pagamento de uma anuidade de 30 libras. Aqui no Brasil, se a associação vier daqui, que também é possível, são R$90. E a maioria dos serviços que eu acabei de mencionar são gratuitos, ou seja, é só a adesão anual e a pessoa conta com serviços da Casa do Brasil em Londres. Existem extras, mas os extras são opcionais. Legal. Você diria que a associação ela serve de elo entre o brasileiro que está no exterior e a família dele que está aqui no Brasil? Eu diria que a associação vai um pouco além disso, porque é importante, um dos principais problemas do imigrante é a solidão. Então, o que nós tentamos é provocar uma integração da comunidade brasileira
no Reino Unido, ou seja, que eles passem a se visitar, frequentem eventos. As igrejas também são elementos agregadores, são pontos de encontro de brasileiros. Influência. Qual é o perfil atual dos brasileiros que vão para o exterior e se está mudando esse perfil? Não, já há alguns anos o perfil tem se mantido o mesmo. A grande massa é uma mão de obra não qualificada. Eu cito alguns setores que mais empregam, seria o setor de limpeza de casas, escritórios, rua. Tem muita gente trabalhando em limpeza, não só como faxineiros, desculpe usar o termo, tem gente que não gosta, mas é para que se entenda bem, mas também supervisores, gerentes de empresas, de agências que contratam essas pessoas. Os motoqueiros, que lá chamam courriers, há um grande número, há uma estatística que 80% dos courriers em Londres são brasileiros. Então também é um setor que há muita a parte comunitária grande, inclusive feminina, o que difere um pouco aqui do Brasil. Nós temos muitas motoqueiras femininas em Londres. Em terceiro e quarto lugar, a construção civil, e reformas, inclusive, de casas e imóveis em geral, e também em restaurantes, seja como chefe de cozinha ou auxiliares. Então seriam esses quatro segmentos que mais empregam brasileiros no Reino Unido. Ou seja, uma mão de obra não qualificada, tirando os chefes de cozinha que já precisam de um treinamento, os outros são facilmente absorvidos pela necessidade lá do país. Agora uma curiosidade, quais os casos ou o caso mais marcante em que a Casa do Brasil atuou? Claro, sem citar nomes. Olha, os casos mais marcantes, naturalmente, são os que não estão na nossa lista de serviços. É muito prazeroso alguém receber o visto e ir lá buscar, que a gente faz vistos de dependentes europeus, etc., e a pessoa desatar a chorar quando abre e vê o visto. Aquilo nos emociona também, porque é o futuro da pessoa e o fim de uma novela. Aquela pessoa passa a estar regularizada, é residente e pode trabalhar. Então ele passa a ser, exceto pelo voto, ele vai ter todos os direitos de um britânico. Então para nós é muito gratificante. Os casos mais marcantes não são esses, são, por exemplo, pessoas que porventura podem desaparecer no país e a família do Brasil nos procura. Essa não é a nossa especialização, nós só tratamos disso se nós achamos que essa pessoa desaparecida está correndo algum tipo de risco, porque cabe à pessoa o direito de privacidade, de repente ela não quer ser encontrada. Mas se a gente acha que há algum risco, ou que essa pessoa esteja sendo explorada, nós tentamos ajudar sim, e isso às vezes junto com as autoridades britânicas. O caso acho que mais marcante foi um caso de um ano atrás, que a Casa do Brasil atuou, que foram 5 brasileiros, 4 maiores de idade, todos do Paraná e uma menor. Os 4 eram músicos evangélicos voltando de um culto, que foram abordados pela polícia e agredidos. E nós ajudamos esse pessoal a fazer todos os depoimentos, foi tudo feito na própria Casa do Brasil, a polícia veio a nós. A polícia que eu digo é o IPCC, que é o departamento que investiga a conduta da polícia, o mesmo que investigou o caso Jean Charles. E finalmente, a questão de 2 semanas, tivemos um parecer favorável. Então agora cabe a nós orientar esses brasileiros a procurar ou indenização ou um pedido de desculpas formal, inclusive para a imprensa, para que saibamos que a polícia reconhece que cometeu um erro e precisa corrigir.
Eu digo que esse é um caso marcante justamente por causa do caso Jean Charles. Quer dizer, há poucos anos eles assassinaram um brasileiro por engano, achando que era um terrorista. E achamos inadmissível a polícia armada ter abordado esses brasileiros, eles já imobilizados, continuaram sendo agredidos, um inclusive sofreu um disparo de choque elétrico. Então, a reclamação principal da Casa do Brasil foi, olha, a Polícia Metropolitana de Londres não aprendeu com o caso Jean Charles, vamos reforçar, formalizar uma reclamação, e agora acho que o segundo recado foi dado. Graças a Deus ninguém faleceu, mas tivemos um deles que teve uma costela fraturada e coisas bastante graves. Então vamos torcer para que isso se resolva, né? Bom, agora vamos falar sobre a CRBE. Por que foi criado esse conselho? Bom, isso é o CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros do Exterior, ele é parte de um processo que já vem acontecendo com o sistema de conferências brasileiros no mundo. Desde 2009, essas conferências vêm se realizando já com o intuito de se formar o Conselho. 2008 foi a primeira, foi um aprendizado. 2009, a segunda conferência, já havia uma ideia de se formar um conselho de interlocução entre a comunidade brasileira e o governo brasileiro, através do Ministério de Relações Exteriores, que seria o nosso ouvinte, que poderia passar daí as demandas para os respectivos ministérios. Então foi feita uma eleição através de votos pela internet da própria comunidade, ou seja, um processo de escolha direta, e foram eleitos 4 representantes de cada região, a saber seria Ásia, Oceania e Oriente, América do Sul, América do Norte e Europa. Essas são os principais, as regiões e os principais países envolvidos. Naturalmente, fui eleito como representante da Europa. Mas o principal, sem dúvida, o principal motivo da existência é justamente permitir a interlocução entre a comunidade e o governo, trazendo as demandas do povo, não só de uma elite, do povo brasileiro que reside fora, para o governo brasileiro, para que possam ser adotadas medidas para melhorar o bem-estar dessa comunidade. É com grande satisfação que participo dessa terceira edição da Conferência Brasileira do Mundo, um evento que para mim tem um simbolismo muito grande, porque convivi com muitos de vocês quando não era presidente, quando era oposição ou quando era dirigente sindical. E aí, meu Celso, a minha gratidão ao Itamaraty é porque mesmo quando eu não era presidente da República, ou quando eu era dirigente sindical, que eu e o Marco Aurélio viajávamos pelo mundo afora, que a gente comunicava a embaixada, nós sempre fomos tratados e respeitados como cidadãos brasileiros e sempre recebemos com muito carinho. Portanto, essa é a nós hoje temos alguns milhões de brasileiros morando no exterior. E nós hoje podemos dizer com muito orgulho que o Brasil oferece hoje mais oportunidades do que alguns países que nós consideramos países ricos, países de primeiro mundo. E certamente haverá espaço nas mais diferentes áreas para que os brasileiros possam voltar, inclusive no mundo, eu diria, da pesquisa, no mundo da ciência. Tem muita gente voltando para o Brasil. Eu não imaginei viver até o dia em que eu pudesse dizer isso. E muito menos eu imaginei em algum momento que eu iria dizer isso
no final do meu mandato na presidência da República. É mais uma vez. Então, companheiros e companheiras, eu sei que eu ainda vou viajar ao mundo, eu sei que ainda vou encontrar muitos de vocês, mas eu queria dizer para vocês, eu sonho que não está longe do dia que só estará no exterior o brasileiro que quiser estar no exterior, ou porque ele foi trabalhar, ou porque ele foi convencido pelo salário, ou porque ele foi estudar, ou porque ele foi jogador de bola, qualquer coisa. Mas ele não estará mais fora, fugindo daquele tempo tenebroso em que nós passamos 20 anos sem gerar emprego em lugares desse país. E nós queremos dizer para vocês, esse país está pronto para garantir o direito de comer a todos os brasileiros aqui dentro do Brasil. Parabéns! No meu discurso estava dizendo que eu ia dar posse, mas vocês já tomaram posse, já foram apresentados. Então considerem-se possados. Vocês não vão ganhar nada, apenas mais responsabilidade e mais prazer de servir o Brasil lá fora. Um beijo no coração, um grande abraço e até outro dia. Influência. Bom, não existe uma estrutura específica para o trabalho, né? E também, até onde eu sei, não é remunerado, é um trabalho voluntário. Então, como esses representantes eleitos irão trabalhar? De que forma? Eu citando um exemplo pessoal, eu já fui em reuniões em Zurique e Genebra para explicar para a comunidade o que é o CRBE, como que a comunidade pode nos contatar, como que pode apresentar demandas, como pode apresentar sugestões e até críticas, para que a gente traga ao governo. Então acho que cabe a cada conselheiro, na sua região, que antigamente eu como Casa do Brasil sou Reino Unido, mas como conselheiro eu sou Europa. Então cabe maximizar esforços para poder atender todos os países, nem que seja de forma eletrônica, porque aí, à medida que somos voluntários, às vezes os custos nos impedem de ficar viajando a Europa inteira. E o nosso próprio trabalho também impediria isso. As atividades do dia a dia, né, de atendimento à comunidade. Então cabe um pouco de criatividade, uso de e-mail eletrônico, para que a gente possa ouvir, avaliar, priorizar e apresentar para o governo brasileiro. E qual é o poder que o Conselho tem perante a comunidade brasileira e internacional? E também gostaríamos de saber de quanto tempo é o mandato. Bom, o mandato é de 2 anos, permitindo reeleição. Isso já está previsto no decreto e no regimento desse Conselho. O decreto da formação do Conselho é esse decreto 7.215 de abril de 2010, do presidente Lula, e o regimento interno foi elaborado pelo próprio Ministério de Relações Exteriores. Então, baseado no decreto, após 2 anos haverá uma nova eleição, um novo processo seletivo, e salvo alterações que eu acredito que não sejam tão relevantes, o processo deve ser muito parecido. Vamos corrigir algumas falhas, principalmente no sentido de divulgação desse processo para que mais brasileiros no exterior possam participar da votação. Mas tem sido bastante interessante o que o Conselho já tem feito no sentido de poder planejar o futuro e a própria continuidade desse Conselho. O Conselho precisa mostrar a importância da existência dele em si, mesmo para toda a comunidade brasileira. E aí eu não estou falando apenas da minha região, estou falando do mundo inteiro. É muito importante que o pintor de um imóvel lá em Osaka, no Japão, tenha com quem falar para que essa preocupação, esse pedido dele chegue
a alguém que possa ajudá-lo. E o Conselho é a solução para isso. Além disso, existem outros projetos que estão sendo implantados, são os Conselhos de Cidadania. É um grupo de 12 brasileiras ou brasileiros, junto na esfera do consulado, que também serão escolhidos de forma direta e vão poder se reunir com alguma frequência e passar para o Conselho o que foi discutido e as demandas que sejam relevantes. E como está a relação da CRBE com o Itamaraty? É uma relação excelente, é uma relação aberta, franca. O Itamaraty está apostando muito na competência desse conselho, na eficiência desse conselho e para que nós possamos cumprir exatamente os anseios que desde essas conferências brasileiras no mundo ficou muito claro que havia necessidade de uma equipe de interlocução. Para o MRE é muito mais fácil ouvir 16 conselheiras ou conselheiros do que tentar ouvir o mundo inteiro, seria impossível. Então esse é o ponto principal, eu tenho certeza que a satisfação também é mútua, nós estamos temos no sentido respeitados e estamos sendo ouvidos pelo MRE, o que é importante, nós não somos marionetes, né? E da mesma forma, o MRE, dentro das possibilidades, naturalmente, há muita questão jurídica envolvida que a gente precisa tomar cuidado, principalmente nos postos consulares, né, até onde podemos ir, mas da mesma forma, o sentido de respeito e de colaboração é mútuo e tem sido fantástico. E essas reuniões aqui em Brasília têm se mostrado e provado que nós estamos no caminho certo. Bom, fala-se muito em reforma das leis de imigração. E isso é um assunto que realmente interessa a todos os brasileiros que moram no exterior. Então eu gostaria de saber de que forma o Conselho pode interceder a respeito disso. Bom, aí nós esbarramos numa questão de soberania dos países. Na Europa, a Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido está fora do Tratado Schengen, que permite a livre circulação. Há controle de passaportes, mesmo que você venha de outro país europeu. O processo de regularização migratória vai depender da lei do próprio país. Não há como escapar disso, é soberano e o mesmo ocorre para pessoas de outros países que vêm viver ou estudar no Brasil. Eu acho muito justo a política de reciprocidade, inclusive a reciprocidade que às vezes nem é no setor de vistos, mas, por exemplo, com os últimos acontecimentos que tiveram na Espanha, onde aqui começaram a haver também recusas de entrada de espanhóis. Essa reciprocidade, que pode soar como desaforo, é válida. Hoje o Brasil é um país emergente, não é um país que pode ser tratado como algo do terceiro mundo. Então, eu acho que o excesso de recusa de entradas causa um certo desconforto e até desrespeitoso em certos casos. Eu tenho certeza que o Conselho, em cada região, dentro das possibilidades, vai interagir com os departamentos com os ministérios de relações exteriores de cada um e participar de acordos bilaterais e do que for possível para se regularizar e deixar os 3 milhões ou mais de brasileiros que já residem lá em uma situação migratória mais confortável. Há uma preocupação muito grande que esse relacionamento funcione, porque assim como nós somos os interlocutores da comunidade com o Itamaraty em muitos casos é interlocutor
do Conselho para com os ministérios de competência em cada âmbito, ou seja, educação e cultura, comunicação. Então é muito importante que isso funcione. E sente-se um mútuo respeito entre o Conselho e o MRE, que é realmente algo de se admirar. Assim como o Conselho respeita algumas limitações, até de natureza jurídica, que o governo brasileiro tenha, principalmente em se tratando de postos consulares e limites de atuação, o Itamaraty também nos respeita de uma forma considerável. E esse respeito mútuo, o fato de nós sermos ouvidos e ouvir, é o segredo para o sucesso, continuidade, e tenho certeza que esse projeto é vencedor, é fruto de um árduo trabalho de 3 conferências brasileiras no mundo e vai continuar sendo vencedor com uma renovação da equipe que deve ter alguma rotatividade, o que também vai ser muito positivo. Com toda a experiência que você tem, que conselho você daria às pessoas que estão querendo morar no exterior? Bom, eu sempre dou um exemplo. Eu digo, não faça da sua migração uma aventura. E eu agora sou uma aventura desvairada. Não venda tudo que você tem, ou se endivide, ouvindo histórias do exterior, em geral de sucesso, né? Que só vem propaganda boa para cá. Porque às vezes a realidade não é bem assim. E eu sempre temo que às vezes essa pessoa se desfaz de tudo no Brasil, se endivida, chega no aeroporto, em Londres, por exemplo, é barrado e volta para o Brasil sem nada. Então, há que se pensar bem, a mudança de um país é algo muito sério, então procurem-nos antes, nós estamos... A associação, aí já não é o conselho, mas a associação Casa do Brasil em Londres, pode orientar a se não se cometa loucuras nesse processo. Às vezes esse processo é irreversível e pode causar consequências muito graves. Então consultem, não seja nós, seja talvez um conselheiro da região para onde se pretende migrar. A América do Norte ainda é um exemplo forte. Mas façam com os pés no chão. A economia do Brasil vem crescendo consideravelmente. Você acha que isso fará com que brasileiros retornem ao Brasil para executarem aqui os trabalhos que executam lá? Olha, em alguns países sim, isso ocorreu e já está deixando de ocorrer. Vários casos onde brasileiros que retornaram para o Brasil 3 meses depois retornam para o país de onde eles vieram. Porque a situação aqui ainda não é a mesma no sentido do mercado de trabalho e salarial. E eu sempre dou um exemplo, que é uma pessoa que faça limpeza de casas, escritórios, lá em Londres. Essa pessoa trabalha bastante, mora mal, mas tem dinheiro para pagar o aluguel, de onde vive, comer, comida, supermercado, seja lá como que ela prefira se alimentar, pagar uma prestação ou uma poupança de um imóvel aqui no Brasil e ajudar a família. Agora, o dia que o Brasil tiver uma diarista, por exemplo, que tenha condição de fazer tudo isso, aí sim o fluxo deve se inverter. Mas nós estamos muito longe disso acontecer. Eu não quero parecer que eu estou promovendo a imigração, mas é a realidade econômica dos 2 países, Reino Unido e Brasil. As possibilidades, o planejamento de quem mora lá vai muito mais além do que um brasileiro que vai viver mal, não vai ter condição de ter casa própria, mal e mal come e paga o transporte. Carlos, qual é o contato, e-mails
ou então telefones para que os brasileiros que moram no exterior, ou então as pessoas que planejam morar no Reino Unido possam entrar em contato com vocês? Então, a Casa do Brasil em Londres pode ser contatada através... Eu vou dar o site que é mais prático, que lá tem tudo. É www.casadobrasil, Brasil com S, é claro, .org.uk. www.casadobrasil.org.uk. O e-mail é info@casadobrasil.org.uk. Info de informação, né? info@casadobrasil.org.uk. Escrevam, vai ser um prazer responder as perguntas e vai ser um prazer evitar desastres migratórios e até para a gente orientar, mesmo os que vão realmente migrar, um pouquinho sobre a realidade no Reino Unido. E o nosso programa de hoje termina por aqui. Agradecemos a presença de Carlos Mellinger, que faz um trabalho super importante no exterior. Obrigada, Carlos, pela tua presença. Eu que agradeço, foi um prazer e parabéns por permitir que a gente divulgue aos brasileiros que possam pretender migrar e aos que lá estão sobre a existência da nossa organização e sobre a existência do Conselho. Até o próximo programa. Beijos. Tchau. Influência.